Senhoras e senhores, vídeo 113 do canal. Quem não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, comente e vamos acompanhando. Já avançamos bastante, estamos agora adentrando o sexto livro da Bíblia, o livro de Josué, começando hoje o capítulo 4. Vamos lá então. Quando todo o povo acabara de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai dentre o povo 12 homens de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo: Tirai daqui, do meio do Jordão, do lugar em que estiverem parados os pés dos sacerdotes, 12 pedras, levai-as convosco para outra banda, e depositai-as no lugar em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem: que significam estas pedras? Direis a eles que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca do pacto do Senhor. Quando ela passou pelo Jordão, as águas foram cortadas, e estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel assim como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. E levaram-nas consigo ao lugar em que pousaram e depositaram ali. Amontoou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que pararam os pés dos sacerdotes que levavam a arca do pacto. E ali estão até o dia de hoje. Pois os sacerdotes que levavam a arca pararam no meio do Jordão, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor mandara Josué dizer ao povo, conforme tudo o que Moisés tinha ordenado a Josué. E o povo apressou-se e passou. Assim que todo o povo acabara de passar, então passaram a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo. E passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés armados adiante dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens em pé de guerra passaram diante do Senhor, para a batalha às planícies de Jericó. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué aos olhos de todo Israel, e temiam-no, como haviam temido a Moisés, por todos os dias da sua vida. Depois falou o Senhor a Josué, dizendo: Dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão. Pelo que Josué deu ordem aos sacerdotes, dizendo: Subi do Jordão. E aconteceu que, quando os sacerdotes que levavam a arca do pacto do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos seus pés se puseram em terra seca, as águas do Jordão voltaram ao seu lugar, e transbordavam todas as suas ribanceiras como dantes. O povo, pois, subiu do Jordão no dia 10 do primeiro mês, e acampou-se em Gilgal, ao oriente de Jericó. E as 12 pedras que tinham tirado do Jordão levantou-as Josué em Gilgal. E falou aos filhos de Israel, dizendo: Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais: que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou a pé enxuto este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, assim como fizeram ao Mar Vermelho, ao qual fez secar perante nós, até que passássemos. Para que todos os povos da terra que conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que vós também temais ao Senhor o vosso Deus para sempre. Então aqui é uma história novamente usando a numeração, 12, agora do rio ali em Jordão, colocar as pedras do rio de Jordão para que haja o transporte da arca e tudo mais, fazendo um complemento, claro, de novo uma história contando as etapas que estão acontecendo, mas é essa adentrada do povo de Israel, a Jericó, passando pelo Jordão, e vamos ver o que vai acontecer ainda mais. Então, só uma história, só um comentário, não vou interpretar. Se alguém quiser fazer algum complemento, por favor, traga aqui para nós. Vamos agora para Josué capítulo 5. Quando, pois, todos os reis dos amorreus que estavam ao oeste do Jordão e todos os reis dos cananeus que estavam ao lado do mar ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel até que passassem, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: Faze facas de pederneira e circuncida segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez facas de pederneira e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate a Aralote. Esta é a razão por que Josué os circundou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, já haviam morrido no deserto pelo caminho depois que saíram do Egito. Todos esses que saíram estavam circuncidados, mas nenhum dos que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia sido circuncidado.
Pois 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto até se acabar toda a nação. Isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito, e isso porque não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que não lhes havia de deixar ver a terra que, com juramento, prometera a seus pais nos daria, terra que mana leite e mel. Mas em lugar deles levantou seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque não os haviam circuncidado pelo caminho. E depois que foram todos circuncidados, permaneceram no lugar do arraial até que Sará. Então disse o Senhor a Josué: Hoje revolvi sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que se chama aquele lugar, Gilgal, até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa, no dia 14 do mês, à tarde, nas planícies de Jericó. E, ao outro dia, depois da Páscoa, nesse mesmo dia, comeram do produto da terra, pães ázimos e espigas tostadas. E no dia depois de terem comido do produto da terra, cessou o maná, e os filhos de Israel não o tiveram mais. Porém, nesse ano comeram dos produtos da terra de Canaã. Ora, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que estava de pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e perguntou-lhe: És tu por nós ou pelos nossos adversários? Respondeu ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué, prostrando-se com o rosto em terra, o adorou e perguntou-lhe: Que diz meu senhor a seu servo? Então respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: Tira os sapatos dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim fez. Então, novamente, mais uma etapa mostrando a questão da nova circuncisão, pois os adultos haviam falecido durante o deserto, essa prática não tinha sido adotada, então Deus pedindo para que Josué, nessa nova terra, fizesse aquilo que já deveria ter sido feito. E aqui no final aparece um príncipe misterioso, um guardião do Senhor, vamos ver quem ele é, e que já começa a dar normativas para Josué, dizendo que o terreno, a terra, é santa. Vamos ver quem seria esse príncipe misterioso, o que vai acontecer. Vamos para o capítulo 6 do livro de Josué. Ora, Jericó se conservava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entrego na tua mão Jericó e o seu rei e os seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens da guerra, rodeareis a cidade, contornando-a uma vez por dia. Assim fareis por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, fazendo-se sonido prolongado da trombeta, e ouvindo vós tal sonido, todo o povo dará um grande brado. Então o muro da cidade cairá rente com o chão, e o povo subirá, cada qual para o lugar que lhe ficar defronte. Chamou, pois, Josué, filho de Num, aos sacerdotes, e disse-lhes: Levai a arca do pacto, e 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e marchem os homens armados adiante da arca do Senhor. Assim, pois, se fez como Josué dissera ao povo. Os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas adiante do Senhor, passaram e tocaram-nas. E a arca do pacto do Senhor os seguia. E os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca, os sacerdotes sempre tocando as trombetas. Josué tinha dado ordem ao povo, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que vos disser: Gritai, então gritareis. Assim fizeram a arca do Senhor rodear a cidade, contornando-a uma vez. Então entraram no arraial e ali passaram a noite. Josué levantou-se de madrugada, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifres de carneiros adiante da arca do Senhor iam andando, tocando as trombetas. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor, os sacerdotes sempre tocando as trombetas. E rodearam a cidade uma vez no 2º dia, e voltaram ao arraial. Assim fizeram por 6 dias. No 7º dia, levantaram-se bem de madrugada, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam-na 7 vezes. E quando os sacerdotes pela 7ª vez tocaram as trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade, porém, com tudo quanto nela houver, será danátema ao Senhor. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa,
porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Mas quanto a vós, guardai-vos do anátema, para que, depois de o ter desfeito tal, não tomeis dele coisa alguma, e não façais anátema o arraial de Israel, e o perturbeis. Contudo, toda a prata e o ouro e os vasos de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor, irão para o tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ouvindo o povo o sonido da trombeta, deu um grande brado, e o muro caiu rente com o chão. E o povo subiu à cidade, cada qual para o lugar que lhe ficava defronte, e tomaram a cidade. E destruíram totalmente ao fio da espada tudo quanto havia na cidade. Homem e mulher, menino e velho, bois e ovelhas e jumentos. Então disse Josué aos 2 homens que tinham espiado a terra: Entrai na casa da prostituta e tirai-a dali com tudo quanto tiver, como lhe prometestes com juramento. Entraram, pois, os mancebos espias e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos quantos lhe pertenciam. E, trazendo todos seus parentes, os puseram fora do arraial de Israel. A cidade, porém, e tudo quanto havia nela queimaram a fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de bronze e de ferro colocaram-nos no tesouro da casa do Senhor. Assim Josué poupou a vida à prostituta Raabe, à família de seu pai e a todos quantos lhe pertenciam. E ela ficou habitando no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Também nesse tempo Josué os esconjurou, dizendo: Maldito adiante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito afundará, e com a perda do seu filho mais novo lhe colocará as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Então já um grande feito, entre aspas, né, Josué conduzindo o povo de Israel para dominar e tomar conta de Jericó, fazendo como nós vimos no livro de Deuteronômio, né, matando todos os seres vivos que estavam ali, com exceção de Raabe, que tinha ajudado os 2 espiões de Israel. No mais, né, ela e os seus familiares, conforme foi prometido. No mais, todos foram dominados e, finalmente, Israel, agora com o comando, entre aspas, de Josué, sendo o mais próximo de Deus, o mensageiro de Deus, adentraram a Jericó, uma passagem bem importante. Mas hoje paramos por aqui, certo, meu povo? Então, novamente, quem puder se inscrever, se inscreva, quem puder dar like, dê like, e quem puder compartilhar ou comentar, eu também ficaria muito feliz. Meu trabalho aqui é simples, cometo esses erros, mas é para fazer uma leitura sem questão de edição, tudo mais, que é natural, mas espero que vocês estejam acompanhando e curtindo, beleza? Então, até o vídeo de amanhã.